segunda-feira sobre a história dessa preciosa instituição no Brasil e na América Latina, e por que não dizer com a sua influência também em outros lugares do mundo. 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora das nossas escolas, mantenedora da nossa universidade, mantenedora dos nossos hospitais. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir mais sobre isso. E os nossos entrevistados dessa noite sobre a história do Mackenzie são irmãos historiadores. Eu não vou fazer essa brincadeira online, é claro, e dizer que eles são parte da história, mas o professor Marcel Mendes está conosco. O professor Marcel tem 48 anos de docência no Mackenzie e, antes disso, ainda ele foi, por 5 anos, aluno da nossa instituição. E temos também o professor Alderi Matos, que é nosso professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper há 23 anos e o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eles vão contar muita história para vocês nessa noite a respeito da nossa instituição. Mas por se tratar de momento e dia tão especial, ocasião especial, nós temos 2 convidados conosco para dar uma palavra introdutória nessa noite aqui a respeito desse evento e a respeito desse momento que vive a nossa instituição nos seus 150 anos. Nós temos conosco o reverendo Cid Caldas. Reverendo Cid Caldas é secretário do nosso Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e o relator da comissão que dirige todas as programações e eventos desses 150 anos. E junto com ele, o nosso presidente, o chefe, presidente presbítero José Inácio Ramos, que também vai nos falar nessa noite, nos dá aqui o privilégio de mostrar as conexões, né? Tem muita gente que não entende a conexão exata entre o Andrew Jumper e o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite para todos vocês, é uma alegria recebê-los nessa hora, para termos aqui nosso Andrew Jumper Live. Nós temos já mais de 120 pessoas nos assistindo e curiosas para saber como vai ser a nossa programação dessa noite. Então, vocês podem dar o seu boa noite, a conversa aqui é descontraída, e depois nós vamos ouvir, então, o reverendo Cid Caldas e presbítero José Inácio. Irmãos, é um prazer estar com vocês nesta oportunidade tão feliz, tão auspiciosa, e com certeza vamos ouvir nesta noite informações muito relevantes a respeito dessa longa e rica história dessa instituição tão significativa que é o Mackenzie. Muito bem, eu também quero dar aqui uma boa noite e expressar a minha satisfação, o privilégio que tenho de participar deste momento em que falaremos um pouco sobre a nossa história institucional. Isso nos inspira muito e teremos, então, essa satisfação esta noite, não só de ouvir, mas também de poder fazer reflexões em torno dos fatos, dos acontecimentos que são tão significativos para a nossa instituição. Esperamos que os que estão assistindo, que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, possam, de alguma forma, interagir também no momento apropriado, com perguntas, com questões, se acharem por bem fazer assim. Muito obrigado. Eu me sinto extremamente honrado e alegre de estar nesse momento especial da vida do Jumper em nova fase, no novo normal, e dessa vez acompanhando com muita responsabilidade e aprendendo, querendo aprender muito mais do que vão falar reverendo Alderi, nosso presbítero, professor Dr. Marcel, o nosso querido reverendo Cid, com toda a programação envolvendo os 150 anos da nossa instituição, e o próprio reverendo Mauro Meister, diretor do nosso Centro Presbiteriano Andrew Jumper. É uma alegria estar com os senhores nessa noite e certos de que será um momento muito agradável.
Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer ao reverendo Mauro Master pelo convite para participar com vocês deste momento, porque para mim é um privilégio, eu sou um apaixonado não só pelo Mackenzie, mas por essa programação, porque são 150 anos de bênçãos. Louvo a Deus pela vida, reverendo Alderi, doutor Marcel, pelo conhecimento que eles têm da instituição e a oportunidade que têm de dividir um pouco daquilo que Deus lhes deu com outras pessoas. Agradeço a Deus porque o nosso executivo maior, o presbítero José Inácio, ele tem sido um homem de fazer. É um homem que faz e que faz fazer. E Deus tem nos abençoado nesse momento da história. Imaginem vocês o que é dirigir uma instituição de 150 anos, com a grandiosidade que tem, colocada em diversos lugares da federação, e você tendo que administrar toda esta casa nesse período de pandemia. Mas Deus tem o iluminado. Então, meus irmãos, eu quero dar a boa noite a todos. Estou aqui para ouvir, quero ouvir um pouco desses homens aí, viu, Mauro? E vamos, que Deus abençoe nesse tempo. Eu prometo que eu vou falar pouquíssimo, porque eu tenho muito a aprender. Nós temos aqui muitos irmãos, irmãs, presbíteros, pastores que estão acompanhando aqui nossa live. Temos aqui o nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Ézio. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Nossos professores do Andrew Jumper estão aqui também conosco, vários deles e outros irmãos presbíteros e pastores. Que bom ter a companhia de vocês. Lembro que todas as segundas-feiras, tratando de temas bem relevantes, nós temos feito o Andrew Jumper Live, que é para trazer informação, ensino para o nosso público, para o povo presbiteriano, para o povo da igreja brasileira em geral, e é muito bom ter você conosco. E eu vou já fazer minha primeira propaganda. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Isso é importante. Deixa o seu comentário, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Sabe por quê? Porque o YouTube vê isso e coloca os nossos vídeos em posicionamento para outras pessoas. E é por isso que a gente tem uma mensagem e a gente quer espalhar essa mensagem. Então é por isso que a gente faz esse pedido. Mas quero passar então a palavra ao reverendo Cid para nos falar sobre os 150 anos e depois ao presbítero José Inácio para nos falar dessas conexões institucionais aqui que são importantes para que o nosso público as conheça. Obrigado, reverendo Mauro. Meus irmãos, Mackenzie completa 150 anos, inclusive está aí a marca, a logomarca, mostrando que nós estamos falando de 1870 a 2020. Pensando nisso, o Conselho Deliberativo nomeou uma comissão para trazer uma proposta de celebração dos 150 anos. Essa comissão trabalhou, apresentou ao Conselho uma proposta de celebração e o Conselho aprovou. Então, agora nós estamos lidando com a agenda que, dado esse momento da história, obviamente nós precisamos adaptá-la para não só ter a grandeza da data, mas que continuemos efetivamente essas celebrações que elas vão encerrar em outubro de 2021. Então, é claro que eu não vou citar todas as programações, porque são inúmeras, mas eu quero falar em linhas gerais para divulgar para vocês, e parte da realização dessas iniciativas estão nas mãos desses homens que hoje vão nos trazer a palavra. Primeira coisa que nós planejamos fazer e vamos fazer, não poderia ser diferente, porque o Mackenzie ele é dedicado às ciências humanas e divinas. Então, nós não poderíamos começar de uma forma diferente. É celebrando ao Senhor. É tendo cultos de gratidão ao Senhor em todas as unidades do Mackenzie. E nós vamos começar com uma celebração em São Paulo, onde tudo nasceu, e vamos encerrar com uma celebração também na cidade de São Paulo. Estamos agora nos planejando para que no dia 18 de outubro, havendo as condições necessárias, a gente tenha um culto ao Senhor na nossa unidade primeira em Higienópolis. E depois
vamos divulgar as outras datas. O segundo viés que estamos caminhando é o desejo de deixar marcado também esse tempo através de publicações. E uma delas diz respeito à vida e ao ministério do reverendo George Chamberlain e de sua esposa Mary Ann Chamberlain. Esse é um material que está sendo produzido, é um livro em que o reverendo Alderi também faz parte desse livro. Nós temos um outro que será trabalhado, o Dr. Marcel. É um trabalho muito simples. Ele só precisa fazer um levantamento ao longo de toda a história do Mackenzie, das personalidades do Mackenzie, né? Nós temos a publicação, a chancelaria do Mackenzie, ao longo da sua história, anualmente lançou cartas de princípios. Todas essas cartas foram condensadas numa publicação. Um dicionário enciclopédio de instituições protestantes, que já foi, inclusive, já houve o lançamento dela. O catálogo de Mackenzie, mostrando também aqueles que prestaram serviços e ministério ao Mackenzie. E, nesse meio, eu não vou citar tudo para não ser exaustivo, mas eu quero hoje agradecer ao Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, porque lançamos um desafio ao centro e ele, desde o primeiro momento, ele abraçou esse desafio, porque nós estamos tendo publicações históricas e gostaríamos de ter uma publicação voltada para o nosso universo, universo teológico, universo religioso. E o Centro de Pós-Graduação, sua Câmara, sua direção, assumiu o compromisso de que uma das edições de Fides Reformata fosse exatamente dedicada aos 150 anos da história do Mackenzie. E não quero antecipar nada, mas o diretor há de, no momento oportuno, nos trazer essa palavra em direção a isso, mas, desde já, eu creio que tenho também a delegação do nosso presidente, doutor Ézio, dizer da nossa gratidão do Conselho por essa ação do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Também nós vamos ter diversas exposições no nosso centro histórico. Nós vamos ter também vários eventos no que tange a conferências, eventos de chancelaria, como só a história do Mackenzie, ações de cidadania também voltadas para a cidade de São Paulo. Nós vamos ter também programações culturais, eventos musicais. Nós vamos ter um jantar, é claro, celebrando com a direção. Se Deus permitir, nós vamos ter o lançamento de um CD de adoração, voltado para a adoração nesse tempo. Também o Mackenzie já mandou confeccionar uma moeda comemorativa dos 150 anos do Mackenzie. Estamos no processo de seleção para fazer um monumento aos 150 anos. E esse monumento, como consequência, nós teremos o Prêmio Mackenzie 150 anos, que será concedido a pessoas que realizaram uma obra importante na vida da instituição, quem sabe da cidade ou dos países. E teremos também algumas coisas que aí eu também não vou antecipar, porque faltamente os nossos historiadores eles vão falar sobre isso. Mas o Mackenzie tem alguns marcos também na área dos esportes, e nós vamos ter atividades nas áreas que o Mackenzie é marco, não só no Brasil, em São Paulo, no Brasil e no mundo, mas uma delas, muito antiga e que será resgatada, era uma celebração chamada Festa de Campo, que o colégio fazia. E, se Deus quiser, a nossa direção de educação, diretoria de educação, a Direx, já planejou, já está com tudo estruturado para que haja essa celebração. Homenagearemos pessoas, sem sombra de dúvida, porque a palavra de Deus nos ensina que a quem honra, honra. Nós precisamos ter um coração agradecido àqueles que vieram antes de nós. Reverendo Mauro, eu não quero me estender, mas apenas trazer esse overview sobre aquilo que o Mackenzie pretende fazer, respeitadas as condições que nós estamos vivendo nesse tempo, e com muita segurança e com muita tranquilidade, no devido tempo, nós levarmos a efeito a programação aprovada pelo Conselho Deliberativo. Muito bom, muito obrigado, reverendo Cid. Presbítero José Inácio. Meus irmãos, muito boa noite aos nossos ouvintes e aqueles que estão dedicando do seu tempo nessa noite de segunda-feira, fria
em boa parte do país, mas em outras partes, o calorzinho gostoso de sempre. É um prazer estar sempre podendo falar alguma coisa do Mackenzie, esta instituição Sesc Centenária voltada à educação e educação de qualidade. E nós temos uma tradição na educação, não a educação tradicional, mas nós temos a tradição em inovar. E temos feito isso ao longo desses 150 anos que regulam a nossa história. Eu costumo dizer que a história do Mackenzie se confunde com a história de São Paulo, onde o Mackenzie foi fundado e ali começou seus primeiros passos, e só muito pouco tempo agora atrás que começamos a largar as tendas da nossa, as estacas da nossa tenda. Então, há poucas instituições no Brasil são Sesc centenárias como o Mackenzie o é, e muito poucas ainda na área de educação. O Mackenzie, então, é uma bênção de Deus na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua associada vitalícia, e, diante disso, nós temos sempre o cuidado de conduzir o Mackenzie de forma cuidadosa, criteriosa, observando todos os normativos que regulam a nossa gestão, observando os atos emanados do nosso maior órgão de gestão, que é o nosso Conselho Deliberativo, onde o reverendo Cid é o seu secretário e também o é do Conselho de Curadores. Então, o reverendo Cid tem um papel de extremo de grande destaque em toda essa movimentação advinda da associada vitalícia, através do Conselho de Curadores e no próprio Conselho Deliberativo, onde ele ocupa em ambos o cargo de secretário. Mas, falando do nosso encontro de hoje à noite com o Jumper, a história do Jumper e do Mackenzie, ela se confunde a partir de 1997 e 1998. Na verdade, a história do Jumper é anterior aos anos 70, quando o Brasil era tricampeão no México, tricampeão de futebol. O Mackenzie era fundado e, nos anos iniciais, vinculados ali à fundação do Seminário José Manuel da Conceição, ao Seminário JMC. Então, a partir de 97 e 98, em um convênio celebrado entre a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a associada vitalícia do Mackenzie, foi celebrado, então, um convênio, e esse convênio tinha por objetivo, tem por objetivo, até hoje, sendo o Jumper uma das mantidas do Instituto, a de dar foco, estar voltado ao ensino e pesquisa no campo da teologia, como uma ciência aplicada. Reverendo Boanerges, que tem a sua ilustrada página na nossa história da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi um dos seus fundadores, organizadores, melhor dizendo, e são muitos hoje os pontos de convergência das atividades do Centro Presbiteriano André Jumper com a missão, a visão e os valores do Mackenzie. Então, é uma instituição que vem, ao longo dos anos, levando ensino também de qualidade a pastores, obreiros leigos que procuram o Jumper para o aperfeiçoamento e retornam às suas igrejas, às suas comunidades eclesiásticas e aplicam ali o aprendizado. Então, tem sido anos venturosos e de bênçãos, todos esses 23 anos que temos de parceria entre o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que tem no Jumper, através do convênio celebrado com a IPB, uma de suas mantidas. Cabe ao Mackenzie oferecer toda a estrutura para que o Jumper funcione a contento, e isso nós temos procurado fazer desde 2016, quando assumimos, e junto estava o reverendo Mauro Meister, e tem sido bem próxima a nossa relação de amizade, em primeiro lugar, de amor cristão, de irmãos que somos, para no trato dos assuntos que temos constantemente, dos assuntos do Jumper, que ele zelosamente tem levado à nossa deliberação. Então, nessa noite extremamente significativa para o Mackenzie, comemorando os seus 150 anos, temos essa oportunidade de dizer da importância para o Mackenzie do Centro Presbiteriano André Jumper, e certamente o reverendo Mauro dirá com toda certeza e com todas as letras da importância do Instituto Presbiteriano Mackenzie na manutenção do Jumper, dos seus valores, da sua visão e da sua missão. Muito obrigado pela oportunidade, reverendo Mauro, e será sempre um prazer estar junto com o senhor
como tem sido todos esses anos. Muito bom, muito obrigado, irmãos queridos. Da parte do Andrew Jumper, cabe-nos o agradecimento, né? O Mackenzie, com seus conselhos, sua direção executiva, seus diretores, tem sido um mantenedor abençoador. E eu costumo dizer a respeito do Andrew Jumper que o Andrew Jumper ele existe para glorificar a Deus na pessoa de Cristo, e nós ensinamos com essa razão e com essa motivação, e certamente a glória do nome de Deus é o objetivo, o alvo, a missão do Mackenzie na vida acadêmica, em todo o procedimento, na sua confessionalidade, nos seus valores, na sua missão e na sua visão. E o Andrew Jumper tem sido profundamente abençoado, e assim, milhares, literalmente, de pessoas são abençoadas por meio do conteúdo que é possível produzirmos, pesquisarmos, estudarmos e colocarmos, né, diante do público brasileiro. E esse é um dos pontos dessa noite. É a nossa alegria de, no aniversário do Mackenzie, poder trazer um presente para o nosso povo, que é exatamente o volume 25 da revista Fides Reformata. Nossa revista tem já 25 anos de publicação ininterrupta, e esse número, como bem já expressado pelo reverendo Cid, ele é um número especial, uma edição especial voltada para temas relativos ao Mackenzie, e então praticamente todos os artigos mencionam ou trabalham temas interessantes relacionados. O primeiro artigo, ele é, na verdade, uma explicação histórica da relação do Mackenzie e do Andrew Jumper, e por aí vai, né, artigo do Dr. Alderi, falando sobre a correspondência entre Chamberlain e Rui Barbosa. Nós temos o nosso principal auditório no Mackenzie, né, nomeado Rui Barbosa. Temos o tema da cosmovisão cristã, educação e evangelização em missão, como é que a gente olha o Mackenzie nessa perspectiva, sobre o papel do professor na escola, nossa reflexão cristã sobre esse tema. Um artigo interessante do professor Daniel sobre uma tradução da Bíblia no Brasil, no começo do século passado, e sobre principalmente a tradução do hebraico para o português do livro dos Salmos, e o Mackenzie estava envolvido aí nessa perspectiva. Temos resenhas e assim por diante. E o presente, obviamente, é que você vai poder ainda hoje, assim que acabar a nossa live, baixar a Fides Reformata online. Você pode usar esse QR Code que está aí, apontar o seu celular, a câmera, e isso vai te levar para a nossa página da Fides Reformata, onde você vai poder baixá-la. Por enquanto está lá no formato de PDF, mas em breve estará lá no formato EPUB, no formato Kindle, MOB e etc. E você vai poder ter aí a revista para sua pesquisa, para seu trabalho acadêmico, assim como outros volumes da Fides Reformata estarão aí disponíveis também na página da Fides para você, tá bom? Então esse é o presente que nós damos em incentivo do nosso Conselho Deliberativo e da Comissão de 150 anos do Mackenzie à produção dessa revista. Nossos editores se esmeraram, Dr. Alderi, como sempre, fez um trabalho primoroso, e nós temos aí uma belíssima revista com 124 páginas de textos sobre o Mackenzie e a relação do Mackenzie com a teologia e a cosmovisão reformada. Aí no nosso chat do YouTube está o link para quem quiser baixar, ou quem quiser simplesmente apontar o celular aí para o QR Code, vai poder baixar também, vai chegar lá na página, tá bom? Agradeço muito, presbítero Zé Inácio, o reverendo Cid, eles vão lá para a sala agora assistir no YouTube a entrevista, então, feita
com o doutor Alderi e o professor Marcel Mendes. Vocês podem dar seu boa noite aí, irmãos, e aí nós vamos continuar aqui a nossa entrevista dessa hora. Obrigado. Eu desejo... O senhor, reverendo, o senhor. Não, Zé, pode falar, Zé. Bondade do senhor. Eu agradeço a oportunidade, reverendo Mauro, e desejo ao reverendo doutor Alderi, ao presbítero professor doutor Marcel, que, mais uma vez, vão brindar a todos que estarão ouvindo a discorrer sobre a história do Mackenzie, essa preciosa história narrada por dois homens que viveram boa parte da história, seja vivendo presencialmente ou estudando profundamente a história. Deus os abençoe ricamente. Eu quero, uma vez mais, agradecer pelo privilégio de estar com vocês, agradecer ao CPAJ pela participação nas celebrações dos 150 anos e, de igual forma, agradecer a esses dois irmãos, ao reverendo Alderi e presbítero Marcel Mendes, pelo envolvimento de corpo e alma, não só com essas celebrações, mas principalmente com o conhecimento que Deus lhes deu. Eu não me canso de repetir isso, porque a história ela é formada por homens e mulheres, no caso do Mackenzie, que se dispuseram a servir ao Senhor com seus dons e talentos e, muitas vezes, abrindo mão de coisas que, hoje em dia, há outras pessoas que não têm aberto mão de vantagens. E esses homens o fazem voluntariamente. Isso eu quero deixar aqui absolutamente claro, porque quando convidados a participar desse momento, eu confesso que quando fui falar, fiquei com medo, pedindo a Deus, Senhor, doutor Marcel, o Alderi são tão ocupados, mas não deixa eles dizerem não, Senhor. É curioso que não só não disseram não, quando ainda me fizeram mais demandas. Não é só isso, não, ainda tem isso, tem aquilo. Isso é abençoador. Estou falando demais já. Queremos ouvi-los. Reverendo Mauro, estou indo para a sala para poder ouvir. Presbítero Zé Inácio. Muito boa noite. Grande abraço, meu irmão. Grande abraço, queridos, senhores. Muito bem, gente. É isso aí. Nós, agora, então, vamos para a nossa entrevista. Não esqueçam, porém, antes disso, de se inscrever no canal, clicar o like, deixar o seu comentário aí para a gente, tá bom? Não deixem de fazer isso para que a gente possa ter mais gente assistindo aí o nosso material, ok? Então vamos caminhar aqui para as nossas perguntas. Nós temos uma pergunta bem interessante aqui, bem relevante para começar. Nós vivemos em tempos de pandemia, e em tempos de pandemia não é novidade para o Mackenzie. E nós queremos pedir, então, ao professor Marcel Mendes que nos fale um pouquinho sobre esse fato de uma pandemia que nosso Mackenzie já enfrentou anteriormente. Muito bem, boa noite mais uma vez. Eu tenho esse privilégio, então, de ser o primeiro aqui a falar um pouquinho, mas logo nós haveremos de conversar, envolvendo também nosso querido historiador, o reverendo Alderi, e questão da pandemia, ela está muito presente, então nós estamos começando um pouco a história de trás para frente, mas isso não é problema, porque nós queremos fazer um paralelo do que está acontecendo hoje com aquilo que aconteceu no passado, e costumo dizer, às vezes, em tom de brincadeira, que pela longevidade do Mackenzie, pelos seus 150 anos agora de existência, somos, em certo sentido, como instituição, somos sobreviventes de 2 guerras mundiais, somos sobreviventes de várias revoluções. Mackenzie teve o seu campus atingido por bombas, por estilhaços, na Revolução de 5 de julho de 1924. Nós também temos a experiência de ter passado do Império para a República, temos passado por alguns períodos de ditadura. Tudo isso enriquece a historicidade do Mackenzie, e especificamente com respeito à pandemia,
ou epidemia, nós temos um registro histórico muito significativo do que aconteceu em 1918, estendendo-se também um pouco para 1919, a chamada gripe espanhola. Ela levou esse nome de espanhola, sem que se comprovasse que sua origem fosse na Espanha. Ao contrário, parece que não era na Espanha. Mas o fato é que o mundo inteiro, como agora, foi flagelado por uma epidemia de grandes proporções, que coincidiu também com o tempo final da Primeira Guerra Mundial, e isso trouxe, então, uma certa agilidade, não só na transmissão do vírus, como também atingiu grandes populações, ainda que estavam em regime de guerra, mesmo soldados, e pessoal que estava fora das suas famílias, dos seus lares, dos seus países. E há registros, então, que dão conta desta epidemia que se estendeu praticamente por todo o mundo. E os números de infectados, eles são variáveis, dependendo da estatística que foi feita, que deixou de ser feita. O número de mortos também oscila bastante. Há quem diga que o mundo perdeu 50 milhões de pessoas com a gripe espanhola. Há quem diga, de forma mais conservadora, que o número de mortos no mundo esteve em torno de 30 milhões. O fato é que, entre os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1918, o mundo entrou realmente em crise de uma pandemia que se propagou, se alastrou rapidamente, e também rapidamente ela foi embora, o que pode ser até para nós um sinal de luz, pensando quanto tempo que vai durar a nossa pandemia. O vírus de 1918 foi identificado como sendo o H1N1, o mesmo que teve um retorno em 2009, e muitos de nós convivemos com esse momento crítico da gripe de 2009, que também era H1N1, as características do vírus foram classificadas com esse rótulo. O Brasil não ficou de fora. Naquele tempo, as viagens internacionais eram geralmente feitas ainda por navio, raras eram as viagens feitas por avião. E então, existe um registro histórico de setembro daquele ano, com a chegada de um navio inglês, que aportou em Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro, e que deve ter sido o agente, o vetor, que trouxe o vírus aqui para o Brasil. O vírus se propagou rapidamente e assustou a população brasileira, que naquela época ainda estava reduzida a um número de mais ou menos... A população do Brasil, naquele tempo, estava em torno de 18 milhões, e a cidade de São Paulo tinha cerca de 580 mil habitantes, e o fato é que, rapidamente, em vários lugares do Brasil, pessoas ficavam doentes, e em poucos dias iam a óbito. A velocidade do processo de contaminação e de desfecho final era muito grande. E o Mackenzie já estava funcionando com vários dos seus cursos, o Colégio Mackenzie no seu todo, e também cursos superiores. O campus que estava aberto, funcionando, era o nosso campus de Higienópolis, o mesmo que hoje nos serve de endereço principal da instituição. Então, nós não estávamos fora desse contexto de contaminação. Foi, então, nesse período que, pela primeira vez na história do Mackenzie, houve suspensão das aulas num período letivo, e a direção do Mackenzie, naquela época, exercida pelo presidente William Waddell, mas também assistido por vários diretores,
de unidades, de colégios, fez um comunicado aos pais dos alunos, suspendendo as aulas. Mas não só suspendendo as aulas, por questão preventiva, mas também o grande gesto do Mackenzie foi, naquele contexto, foi ter aberto o seu campus e ter, então, instalado num prédio, então, recentemente inaugurado, prédio esse que ainda está no campus, nós o conhecemos como prédio 48, é o prédio que está no outro lado das quadras, que faz frente para a rua Piauí. Esse prédio tinha sido construído e dado por concluído em 1916, e em 1918 ele então foi dedicado a abrigar um hospital emergencial que se instalou com 400 leitos. Vários dos seus salões, as suas salas, foram então dispostos num layout tal que permitisse instalação de enfermarias masculina, feminina, de crianças, e também um salão de recuperação, que parece que foi realmente a marca principal da inovação, de se ter, então, um espaço para aqueles que estavam em processo adiantado já de recuperação. Tivemos a assistência médica, ou melhor, a direção médica, por conta de um médico contratado pelo Mackenzie, e este médico, o Dr. Álvaro Lemos Torres, conduziu todas essas ações que fizeram, então, do Mackenzie um hospital. Tivemos a participação muito efetiva de médicos e de técnicos, outros também operadores da medicina, que vieram aqui para o campus do Mackenzie a partir de sua sede de trabalho, que era a então nova, recentemente inaugurada, Faculdade de Medicina e Cirurgia, que é a nossa Faculdade de Medicina de Pinheiros, assim chamada, hoje ligada ao Hospital das Clínicas, e ali estava presente a chamada Comissão Rockefeller, uma parte dela, que estava dando uma assistência técnica, uma assistência de apoio para as instalações, para a organização daquela novel faculdade, e vários desses médicos eram presbiterianos, havia também alguém metodista, mas eram quase todos protestantes, e esses médicos, então, vieram para o Mackenzie, foram emprestados pelo Estado, e se instalou um serviço muito eficaz no Mackenzie, com divisões e estrutura médica e de enfermagem. Cerca de 30 funcionários do Mackenzie trabalharam, havia mais de 16 auxiliares e técnicos de enfermagem que se mobilizaram, e toda essa estrutura, então, foi colocada a serviço da sociedade. Desses 400 leitos, 359 foram ocupados, e o resultado foi uma significativa contribuição para o restabelecimento de contaminados, pessoas que estavam em processo alcançados já pelo vírus, e há registros, há livros, existem teses que, inclusive, relatam que a instituição, o hospital instalado no Mackenzie, apontou os melhores índices de recuperação em São Paulo, com um número muito baixo de mortos, de óbitos, em relação aos internados, e isso teria sido, então, por conta da técnica, por conta da organização desse hospital, que trazia conceitos recém-desenvolvidos nos Estados Unidos, uma vez que os médicos dirigentes eram norte-americanos, estavam aqui para prestar serviços para a Faculdade de Medicina de São Paulo, e o Mackenzie, então, ficou mobilizado como espaço de hospital por cerca de 2 meses, novembro e dezembro de 1918, de forma tal que ficamos participando de uma rede muito significativa de mobilização, associações, entidades religiosas e organizações sociais,
houve também uma participação, no caso Mackenzie, de uma associação de pastores evangélicos de São Paulo. Isso tudo, então, pertence à nossa história. Nós somos uma instituição educacional, contudo, tivemos uma mobilização muito significativa, um gesto bastante expressivo de solidariedade, confirmando a nossa vocação filantrópica, sem dúvida, e com registros que realmente não podem ser desconhecidos, porque eles engrandecem a vocação do Mackenzie e também refletem a sensibilidade do Mackenzie por conta dos seus próprios dirigentes estando mobilizados, como estiveram em 1918, professores, missionários, pastores, funcionários do Mackenzie, temos os nomes deles todos, se mobilizaram intensamente e o resultado foi bastante auspicioso no sentido de pouca gente foi a óbito. Foi o lugar em São Paulo que menos perdas humanas sofreu, apesar de que a epidemia ceifou em São Paulo cerca de 5.100 pessoas no tempo em que ela esteve graçando aqui na capital. No estado de São Paulo, houve cerca de 12.000 óbitos e no país todo, não menos que 35.000 óbitos naquele período de poucos meses, porque logo a epidemia se dissipou e em 20 de dezembro foi a data em que se deu o encerramento do esforço de mobilização para enfrentamento da pandemia. Era esse registro que, naturalmente, pode ser expandido, e há autores, há livros, e há ilustrações, temos algumas fotos aqui que estão sendo também expostas, de equipes aqui mistas, de médicos, de enfermeiros e de dirigentes do Mackenzie. Esse registro é uma página muito interessante, pouco conhecida, mas também de bastante valor pelo seu significado humano, pelo significado de solidariedade, de participação. Muito bom, professor Marcel. Obrigado aí por essa explicação. Num certo sentido, a gente pode pensar o seguinte, um século depois, a gente vê coisas muito semelhantes acontecendo, aulas sendo suspensas. Um século depois, nossa instituição já tem hospitais, né, na cidade de Dourados, em Curitiba, e continua fazendo um trabalho de excelência, né, nesses lugares onde Deus permitiu que elas estivessem instaladas. Muito bom saber aí a respeito desse tempo aí na nossa história. Nós temos muitas perguntas aqui, gente, e acho que o professor Marcel e o professor Alderi vão ter que ser mais rápidos um pouquinho nas respostas se a gente quiser ter só 2 lives, tá? Porque a gente está programando essa e mais outra, mas o tempo vai caminhando aqui, é impressionante como corre. Eu quero pedir ao professor Alderi que ele dê aí um traçado aí da história de como começou o Mackenzie, e exatamente o Mackenzie começa com um casal, o casal Chamberlain. Doutor Alderi. Esse casal realmente foi fundamental para a história do Mackenzie e foi graças ao seu idealismo, à sua visão, o seu empenho, muitas vezes até mesmo sacrificial, é que nós temos hoje essa instituição extraordinária que completa 1,5 séculos de existência, que é o Mackenzie. O reverendo Chamberlain tem uma história muito curiosa, em alguns aspectos muito peculiar, porque ele veio inicialmente para o Brasil em 1862, ou seja, bem no início da obra presbiteriana no nosso país. Só que ele não veio como missionário. Ele veio totalmente em caráter particular, por recomendação médica, para dar um descanso aos olhos que estavam desgastados nos estudos que ele vinha realizando nos Estados Unidos.
Ele chegou com uma carta de recomendação para o reverendo Blackford, que estava substituindo o reverendo Simonton na igreja do Rio de Janeiro, recém-organizada poucos meses antes. Simonton tinha ido de férias para os Estados Unidos, de onde voltou para o Brasil casado com a Helen. O reverendo Blackford o substituiu e o Chamberlain, então, chegou com uma carta de recomendação. Passou algum tempo em São Paulo, depois cerca de um ano no Rio Grande do Sul, e, finalmente, os missionários, percebendo o grande valor, o grande potencial de Chamberlain para o trabalho evangelístico, o chamaram de volta para o Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, ele foi nomeado missionário coadjutor, assistente. E então, em meados de 1866, 4 anos depois que ele chegou ao Brasil, ele foi ordenado. Então, o reverendo Chamberlain foi ordenado no Brasil, foi o segundo ministro ordenado pela Igreja Presbiteriana Brasileira. O primeiro tinha sido José Manuel da Conceição, no ano anterior, e agora Chamberlain, em 1866. O reverendo Chamberlain era natural do mesmo estado do reverendo Simonton, a Pensilvânia, uma cidade lá do noroeste daquele estado. Seu pai, que se chamava Pierce, e o reverendo Chamberlain teve um filho com esse nome, o seu pai tinha origem Quaker, ou seja, dos Quakers, a chamada Sociedade dos Amigos, mas depois ingressou na Igreja Presbiteriana e foi ordenado ministro presbiteriano, trabalhou muitos anos lá naquela região. Nós gostaríamos de ter mais informações a respeito da esposa do reverendo Chamberlain, a Mary Ann Annesley. Nós sabemos que ela era da cidade de Albany, lá no estado de Nova York, e o seu pai, que se chamava Lawson Annesley, ele era proprietário de uma magnífica loja e galeria de arte naquela cidade, fundada muitos anos antes pelo seu pai. E então era um homem de recursos, um homem bem situado socialmente lá em Albany, e por isso a Mary teve boas oportunidades educacionais, embora nós não tenhamos detalhes, não tenhamos informações mais precisas de como foi a sua formação. Consta que ela estudou numa escola de uma localidade chamada Farmington. Sabemos que no estado vizinho de Connecticut existe uma cidade com esse nome, e que ela teria estudado até mesmo na Suíça. Nós não sabemos também como é que os dois se conheceram, mas o fato é que eles se casaram em meados de 1868 e logo em seguida vieram juntos para o Brasil. O reverendo Chamberlain ainda passou um ano no Rio de Janeiro com a sua esposa, auxiliando o reverendo Blackford e depois substituindo esse pastor quando ele seguiu de férias para os Estados Unidos. Quando o reverendo Blackford voltou, então eles finalmente se mudaram para São Paulo no final de 1869, já com a sua filhinha primogênita, Laura, que havia nascido no Rio de Janeiro. Então chegaram em novembro de 69 e poucos meses depois, iniciaram esse experimento, que no início foi uma coisa muito modesta, muito simples, a escolinha da professora Mary Chamberlain, e que pouco tempo depois passou a ser conhecida como a Escola Americana. Então, essas são algumas informações iniciais, algumas informações digamos assim, preliminares, que nós temos a respeito desse casal extraordinário, cujos esforços, como eu disse, cujo empenho, cuja visão e idealismo
resultaram nessa magnífica instituição, essa portentosa instituição educacional, uma das mais importantes do Brasil, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, com as suas mantidas, e que, neste ano de 2020, comemora essa data extraordinária, que são 150 anos de abençoada caminhada. Isso aí nos leva para mais uma questão, uma terceira pergunta, que é como é que, então, a doutora Alderi já respondeu um pedacinho, né? Como é que começou a escola e qual a sua filosofia educacional? Muito bem. A escola americana, ela teve início quando algumas meninas, isso é muito importante, algumas meninas que estavam tendo dificuldade de estudar em escolas públicas pelo fato de serem evangélicas, de serem protestantes, elas foram acolhidas pela senhora Mary Chamberlain, que passou a dar-lhes aulas apenas 1 hora por dia, na sua própria casa, que ficava na antiga rua ou Praça Visconde de Congonhas do Campo, número 1, no atual bairro do Bom Retiro, bem ao lado ali do Parque da Luz. Então, começou dessa maneira, ela dando essas aulas para essas meninas, no primeiro semestre já de 1870, e então, a partir do início do segundo semestre, a escola passou a ter o seu primeiro professor contratado, e foi um indivíduo que naquela época era muito pouco conhecido, mas que se tornaria uma figura exponencial na literatura brasileira, que foi Júlio Ribeiro. Só chamando a atenção para essa bonita foto que nós temos aqui, essa foto foi tirada pelo genro do reverendo Chamberlain, exatamente um pastor que veio a se casar com a Laura, a primogênita do casal. Então, o reverendo William Waddell. O reverendo William Waddell, sabendo que esse endereço histórico estava para sofrer uma transformação, essa casa onde residiam os missionários estava para ser demolida, então, nos anos 20, ele se apressou a tirar essa foto da fachada e também esta outra dos fundos. Essa dos fundos é especialmente significativa porque ela mostra o alpendre, e quando a foto foi tirada, já haviam se passado quase 60 anos desde o início da escola, mas foi nesse alpendre que aparece na foto é que começou a escola americana. Foi aí que a senhora Mary Chamberlain deu aulas para essas meninas já a partir do primeiro semestre de 1870. Nós temos aí também, um pouco adiante, como está o local hoje, completamente diferente. Então, a rua Afonso Pena, e do outro lado, a rua Ribeiro de Lima. Então, foi nessa esquina onde hoje existe esse edifício alto que começou a escola americana. Mas, então, foi assim. Primeira professora, Mary Chamberlain, logo em seguida, Júlio Ribeiro, inicialmente só meninas. No ano seguinte, 1871, a escolinha passou a ter as suas atividades na sede da Igreja Presbiteriana, na Rua de São José. Nós temos aí, na fotografia, do lado esquerdo, a rua, e do lado direito aí um desenho, um bico de pena, mostrando esse velho casarão colonial, onde funcionou por alguns anos a Igreja Presbiteriana de São Paulo e também a Escola Americana, de 1871 a 76. Então, foi nesse local que a escola se organizou mais formalmente, passou a ser conhecida por Escola Americana, teve a sua primeira diretora interna, que foi a logo em seguida começaram a trabalhar outros professores, como Palmira Rodrigues e o jovem candidato ao ministério Antônio Professor Pedro Marcelo, o Cerqueira senhor me Leite. ouve?
Sim? Estamos ouvindo. Inclusive, ambos vieram a se casar, né? Palmira Rodrigues e Antônio Pedro de Cerqueira Leite acabaram se casando, e muitos outros professores nos anos seguintes. No que diz respeito à filosofia educacional da escola americana, era uma escola que tinha como fundamento a pedagogia norte-americana. Ou seja, era uma escola que tinha as classes mistas, a chamada coeducação. Essa foi uma inovação na educação brasileira daquela época, a presença de meninos e meninas nas mesmas salas de aula. Isso foi uma novidade que, inclusive, encontrou algumas resistências no início. Outra coisa importante foi a ênfase no magistério feminino. Então, a presença de muitas professoras, o que não era muito comum na educação brasileira da época. Também, uma coisa importante, a ausência de qualquer espécie de castigos físicos, nada de palmatória ou coisa semelhante, também divergindo, se afastando do que acontecia na educação brasileira da época. Uma escola que dava ênfase à reflexão, ao estudo silencioso, ao invés daquela preocupação em decorar os conteúdos. E outra coisa que se tornou extremamente relevante e inovadora desde o seu início foi a ampla liberdade nos aspectos racial, social, religioso e político. A escola aceitava não somente meninos e meninas, mas meninos e meninas de filhos de escravos. Ali estavam presentes também crianças não evangélicas, quase desde o início, filhos de republicanos, de abolicionistas. Então, todas essas características extraordinárias, muitas delas totalmente inéditas e inovadoras na educação brasileira da época, passaram a caracterizar, desde o início, o funcionamento desse experimento tão extraordinário que foi a Escola Americana de São Paulo. Algum complemento, professor Marcel, sobre essa parte inicial? Acho que foi bem apresentada essa visão a respeito do reverendo Chamberlain, da sua esposa, do início da escola americana, e penso até que, na sequência, agora, haverá complementos naturais, como, por exemplo, o próximo tópico, que diz respeito à preparação de professores para a própria escola, que é também um traço importante, porque a escola tão inovadora, tão diferenciada, precisava ter professores também treinados, preparados para poderem transmitir, então, já uma visão mais moderna, mais compatível com as influências pedagógicas então recentes do século XIX. Muito bom. Aproveitando, então, duas coisinhas. Eu estou com um pouquinho de problema técnico aqui. Meu Zoom caiu, eu precisei voltar, eu devo ter desaparecido aí da tela por um tempo, mas está funcionando. E o professor Marcel me deu o gancho aqui a respeito da questão da preparação de professores. Aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, nós temos vários programas online, e você que nos assiste, quem sabe, tem exatamente o perfil para fazer algum desses cursos aqui conosco, seja teologia sistemática, teologia aplicada, teologia bíblica ou missiologia. O que você precisa para estudar com a gente? Você precisa ter um curso superior em qualquer área do conhecimento, e você pode ingressar em algum desses nossos programas que são em EAD, e você pode ser um dos nossos alunos, estudar aí com o professor Alderi e tantos outros professores aqui do nosso corpo docente. Um dos diferenciais do Andrew Jumper, das nossas
dos nossos cursos teológicos é que os nossos professores estão, de fato, dentro de sala de aula nos cursos online. E a gente gostaria de poder encontrá-lo conosco. Acesse cpaj.mackenzie.br e ali você vai encontrar o nosso EAD, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Então, o que era a escola de treinamento? Esse é um aspecto muito interessante e, num certo sentido, intrigante e controvertido da história da escola americana e da história inicial do colégio protestante, que depois veio a receber o nome de Mackenzie College. Um dos objetivos principais desse projeto educacional, que já havia sido concebido até mesmo antes da mudança do casal Chamberlain para São Paulo, eles já tinham vindo para São Paulo já com isso em mente. Não foi uma coisa totalmente nova a criação da escola americana, assim, algo que ocorreu a eles depois que eles chegaram na cidade. Eles já vieram para São Paulo com o objetivo de começar alguma coisa no âmbito educacional, mas um dos principais propósitos desta escola era oferecer oportunidades educacionais para dois tipos de pessoas dos quais a igreja precisava muito naquela fase inicial, naquela fase ainda pioneira, que eram pregadores e professores. Então, foi com isso em mente que se começou a usar desde cedo, em conexão, em associação com a escola americana, esse termo escola de treinamento. A ideia é que, anexa à escola americana, existisse essa outra escola, ou esse outro curso, que iria oferecer treinamento para pastores e professores das escolas evangélicas, das chamadas escolas paroquiais. A ideia é que essa escola de treinamento se constituísse, na prática, num seminário. O problema é que essa escola de treinamento nunca acabou sendo plenamente implantada. Falou-se muito a respeito do assunto, houve muitas discussões, tanto no âmbito da missão norte-americana, quanto no âmbito do presbitério do Rio de Janeiro, que foi o primeiro concílio da Igreja Brasileira. Então, discutiu-se muito esse assunto, foram feitos contatos com os Estados Unidos, foram feitas campanhas financeiras, elaboraram-se projetos, mas, na prática mesmo, o que aconteceu durante a maior parte do tempo foi simplesmente a existência de uma classe teológica na escola americana. Classe essa que teve como professores o reverendo Chamberlain e os seus auxiliares, reverendo Emanuel Van Orden, reverendo John Beatty Howell, mais tarde o reverendo Donald McLaren. Então, uma classe teológica que, ainda que de modo um tanto precário, um tanto limitado, mas formou ao longo dos anos algumas das mais expressivas lideranças da Igreja Presbiteriana do Brasil naquela época. Alguns dos primeiros pastores, então, tiveram a sua formação. Anteriormente, tinha havido já uma tentativa nesse sentido no Rio de Janeiro. O reverendo Simonton, no seu último ano de vida, 1867, ele criou um pequeno seminário anexo à Igreja do Rio de Janeiro. Mas, com a sua morte no final daquele ano, e uma série de outras dificuldades, esse seminário acabou existindo por apenas 3 anos e formou 4 conhecidos pastores, aliás, curiosamente, os 4 procedentes de São Paulo. E, a partir de então, com o encerramento das atividades do seminário chamado Primitivo, então, durante muitos anos, a única oportunidade que tiveram os candidatos ao ministério de receber uma formação teológica e pastoral
foi, então, nessa classe teológica da escola americana, a sonhada escola de treinamento que nunca foi plenamente desenvolvida e implementada. E mais tarde, então, houve a criação do Sínodo Presbiteriano, que, por sua vez, criou o Seminário Presbiteriano, que hoje está localizado na cidade de Campinas. Mas, em rápidas palavras, foi nisso que consistiu a chamada Escola de Treinamento, também denominada, às vezes, de Instituto de São Paulo. Ok. Professor Marcel, algum complemento? É interessante essa exposição do professor Alderi, porque, de fato, este evento da escola de treinamento traz, às vezes, uma questão para a qual não se tem uma resposta muito precisa. Teria sido essa escola uma escola de nível superior, que teria, então, inclusive, ministrado curso de filosofia, e a ponto de se dizer que o curso superior mais antigo do Mackenzie seria o curso de filosofia dessa escola de treinamento? É uma pergunta que eu não tenho essa resposta. Eu sempre entendi que, de fato, a escola de treinamento não tinha essa pretensão acadêmica. É verdade. Era uma formação realmente de, vamos dizer, operadores da educação e da teologia, ou seja, do culto cristão. Isso, era uma escola mais digamos, de nível secundário, não é? Era quase que como se fosse um instituto bíblico um pouquinho mais sofisticado, mas não chegava, de fato, a ser um curso superior. E o uso ocasional dessa expressão curso de filosofia foi num sentido assim bastante lato do termo, né? Não foi um curso de filosofia propriamente dita, como nós entendemos hoje, mas apenas um nome que se deu para esse empreendimento. Mas, de fato, era um treinamento assim voltado principalmente para a preparação de pregadores e de professores que eram extremamente necessários naquela fase pioneira, quando a igreja era muito pequena, havia grandes oportunidades e havia grande necessidade de obreiros para aproveitar aquelas oportunidades. E depois, é claro, as coisas tomaram outro rumo, veio a criação do college, e então o Mackenzie passou a ter um nível de profundidade, de sofisticação acadêmica muito diferente do que havia acontecido nas primeiras décadas com a escola americana. Mas nós temos aqui algumas fotos que foram mostradas também, e que valeria a pena destacar, esses mapas, né? É muito interessante esse mapa da esquerda, é um mapa de São Paulo de 1881. Então, naquela época, esta região da cidade onde hoje está o Mackenzie, o bairro do Higienópolis, essa região era praticamente vazia. Havia mais no alto o cemitério municipal, o cemitério da Consolação, e um pouco abaixo, então, entre as ruas Itambé e Consolação, ali onde está assinalado em vermelho, o grande quadrilátero, onde hoje está localizado o campus do Mackenzie, e que naquela época era conhecido simplesmente como a chácara do senhor Chamberlain. O Mackenzie, então, se estabeleceu no que foi inicialmente a chácara do reverendo Chamberlain. Chácara esta que ele adquiriu em grande parte de Dona Maria Antônia da Silva Ramos, a filha do barão de Antonina, e essa personagem tão importante da São Paulo antiga e que dá nome a uma das ruas aí desta região. E do outro lado, então, nós temos uma planta, um mapa mostrando mais de perto o quadrilátero. Do lado direito, aquele desenho escuro mostrando o internato masculino, e do outro lado, do lado esquerdo, no alto, aqueles dois sinais mais escuros,
representam a residência do reverendo Chamberlain, o de baixo, e o de cima, na esquina da Rua da Consolação, com a antiga Travessa da Caixa d'Água, que hoje é a Rua Piauí, exatamente no local onde está hoje a estação do metrô Higienópolis Mackenzie, era um bonito chalé que foi utilizado durante muitas décadas como a residência do presidente do college, o presidente do Mackenzie. Então, do lado esquerdo, 1881, e do lado direito, cerca de 1890. E na foto seguinte, nós temos realmente uma das fotos mais belas e mais históricas do Mackenzie, é possivelmente a mais antiga foto do campus do Higienópolis. Então, aqui em primeiro plano, nós vemos uma charrete, né? uma carruagem com o seu cavalo, ali um jardim, uma horta, mais umas pessoas lá embaixo, e lá em cima, do outro lado, com uma cor bem clara, o recém-construído internato masculino. Então, a gente percebe, por essa foto, o tipo de terreno em que o Mackenzie se instalou. Era um campo com alguns bosques esparsos nos arrabaldes da cidade de São Paulo. Hoje, um local completamente diferente, cheio de edifícios enormes, mas foram essas as origens quase que rurais do Mackenzie no final do século XIX. Muito bom, interessante, né? E você vai vendo aqui, existem fotos, outras fotos históricas, né? Você vai vendo a evolução, né, do campus e como isso progrediu. É bem interessante de observar. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente tenha outras fotos dessa com alguma sequência que possam ser mostradas. Para os nossos espectadores, a nossa intenção, gente, era cobrir hoje várias outras perguntas, mas eu já vi que o nosso tempo morreu. Falar com dois historiadores não é um negócio rápido, né? E eles têm muita história para contar. Então, nós vamos ter mais uma pergunta hoje e depois nós vamos ter outras lives ainda sobre esse tema dos 150 anos. Isso vai ser muito importante, vai ficar no arquivo histórico, fica aí no YouTube para as pessoas assistirem e acompanharem a história da nossa instituição, tá bom? Então, a gente vai caminhar para a última pergunta de hoje, e depois eu vou fazer algumas rápidas perguntas do pessoal do YouTube, ok? Então, vamos caminhar aí para a gente ir para a nossa, já para a nossa finalização. Quem foi Horace Lane e por que Chamberlain o convidou para dirigir a escola? Muito bem, Horace Lane é um nome que está intimamente ligado com a história da instituição. Nós ouvimos até agora bastante sobre Chamberlain, que é o fundador e que dirigiu a escola americana nos seus primeiros 15 anos de existência e era também, paralelamente, pastor da Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, mas ele tinha um projeto pessoal mais direcionado, ele, Chamberlain, para campos missionários distantes, especialmente no estado da Bahia, e houve por bem, então, de se desligar da direção da escola americana, mas ele não deixou a escola sem rumos, e teve, então, a ideia de convidar o Dr. Horace Manley Lane, um médico de formação, mas antes de ser médico, ele já havia exercido atividades docentes, era um educador nato, podemos dizer, e também tinha trabalhado em área comercial e era, assim, uma pessoa de personalidade muito forte e de regime de trabalho muito intenso, muito marcante, uma liderança extraordinária, exercida naturalmente pelo Dr. Horace Lane, dado ao seu temperamento e a sua formação bastante eclética,
E, a esta altura, 1885, já um veterano no Brasil, porque ele havia chegado anteriormente ao Brasil e não tinha, inclusive, nem a formação ainda em medicina, e fora professor no estado do Rio de Janeiro, também em São Paulo, de colégios tradicionais. Ele depois decidiu viajar na Europa para conhecer um pouco mais as condições da pedagogia, então, também em fase de mudanças, de modernização naquela época. E, por fim, ele se dirigiu ao seu país de origem, onde cursou medicina, e retornou ao Brasil. Retornou ao Brasil em 1878, mas ele já estivera aqui anteriormente, em 1858, depois retornou em 62. Então, ele já tinha uma circulação grande no Brasil. E ele não era pastor, e nessa época não era ainda presbítero, não estava na era oficial da Igreja Presbiteriana, e, inclusive, ele não tinha uma relação, um vínculo formal com a Igreja Presbiteriana, tanto é que ele fez a sua profissão de fé e foi batizado aqui em São Paulo. Quem o acolheu como pastor, e na condição de pastor, foi o reverendo Blackford, que foi aqui em São Paulo o primeiro pastor da Igreja Presbiteriana, mas que também foi, então, um instrumento que Deus usou para o acolhimento de Horácio Lane, já na sua maturidade, quase 50 anos, ele fez a sua profissão de fé. E, dado, então, a esse antecedente de ser uma pessoa que trazia já uma bagagem de experiência educacional e por seu perfil natural, Reverendo Chamberlain entendeu que era uma pessoa que poderia prestar serviços na direção da escola americana, e teve, então, esse contato com as entidades missionárias nos Estados Unidos, e o reverendo Chamberlain, então, transferiu a direção da escola americana para as mãos do Dr. Horácio Lane, isso no ano de 1885. Horácio Lane passou a conduzir os destinos da escola americana e imprimiu um ritmo diferente, tinha uma visão um pouco diferente, porque para ele o grande desafio era preparar a cabeça, digamos, a mentalidade, o pensamento dos brasileiros de forma mais próxima da visão norte-americana, ou seja, o sistema de ensino norte-americano era o grande lema de Horácio Lane. Ele gostaria de transportar, adaptar e colocar como paradigma para a escola americana o sistema de ensino norte-americano, não tanto pelo viés religioso da confessionalidade, mas mais pelo modo de encarar a sociedade, o mundo, a vida, e pelos valores do progresso, da liberdade, da democracia, que eram fundamentais no sistema educacional norte-americano e que Horácio Lane entendia serem de grande valor para serem também implantados aqui, naturalmente, com a questão religiosa colocada como um item complementar. E isto fez com que, então, a escola americana não só ganhasse maior visibilidade e prestígio na sociedade paulistana e paulista, como também Horácio Lane implantou os cursos seguintes no desenvolvimento vertical, dando origem, então, ao college, que passou a ser depois college, o Mackenzie College, um nome que ficou bastante ligado à instituição até os anos de 1940. O Mackenzie College era uma referência, uma grife. E os cursos que, então, deram origem ao Mackenzie College, então, não chamado ainda Mackenzie College, porque foram implantados antes
que antes que John Mackenzie entrasse em cena. Então, esse crédito é atribuído a nosso herói aqui deste momento, que é Horácio Lane. É a única pessoa que, no campus do Mackenzie, conta com um busto, uma erma, e foi erguida e inaugurada solenemente, tem uma placa, marcando, então, essa grande figura que dirigiu os ensinos da escola americana e do Mackenzie College, ou seja, dos cursos chamados, então, de cursos superiores, que eram de responsabilidade, então, do colégio. Eu chamo de colégio porque, por algum tempo, também era colégio protestante. Depois, esse nome deu lugar a outro título, e com a entrada de John Mackenzie, em 1895, na história do Mackenzie, isso passou a ser, então, o nome Mackenzie College. Tudo isso acontece na gestão de Horácio Lane. Ele, então, alavanca a escola americana por meio do colégio. No colégio, nós falamos em português, mas é o college, que são cursos, então, já de nível superior, não universitários, mas, digamos, que estão nessa faixa equiparada com as faculdades, com os colleges norte-americanos. E aí vem uma história que começa com vários capítulos de implantação dos cursos superiores, curso de comércio, de 1890, nossa escola de engenharia, de 1896, no começo do século XX, que se segue, novos cursos técnicos, mais curso de arquitetura, curso de engenharia elétrica. Assim vai se desenvolvendo, então, uma constelação de cursos superiores, já não mais ligados na esfera da escola americana, mas correndo em paralelo dentro da estrutura do Mackenzie College. Horácio Lane ficou 27 anos no cargo de diretor da escola americana e presidente do Instituto do Mackenzie College, e só deixou a instituição por força do seu falecimento, da sua morte, que aconteceu em 27 de outubro de 1912. E o seu legado é imenso. Nós podemos até enumerar vários itens que correspondem à sua gestão, sua longa gestão, sua produtiva gestão, e até uma curiosidade, que foi instalado junto à Escola de Engenharia o seu respectivo centro acadêmico, diretor acadêmico, ao qual se atribuiu o nome de Horácio Lane, sendo que o centro acadêmico é da Escola de Engenharia e Horácio Lane era um médico. Derivando, então, dessa influência de Horácio Lane, temos a designação, por exemplo, da Chácara Lane, que tem, inclusive, placas nas ruas apontando para a Chácara Lane, de Horácio Lane, que residiu na atual sede da Chácara Lane, quando ela, historicamente, não tinha ainda incorporado o nome Lane, porque vinha de propriedade da família Chamberlain, como nós ouvimos. Tudo isso, então, dá uma ideia de continuidade, de ampliação, de verticalização dos estudos, criação de novos níveis de estudos. Isso tem a ver com o período de Horácio Lane. 27 anos de uma gestão muito próspera. É claro que há características específicas que marcaram também, até negativamente, a gestão dele, especialmente no que tange à questão da confessionalidade. Passa-se de uma suposta ou denominada confessionalidade explícita de uma escola assim visivelmente cristã, que era a escola americana, sob a direção de Chamberlain, se passa para uma escola, então, que tem alguns traços já de laicidade e cuja confessionalidade não é mais explícita, passa a ser implícita, e a ênfase não é mais propriamente uma formação em termos bíblicos, mas em termos de ética, de moral cristã,
para formar bons cidadãos. Este foi o foco de Horácio Lane. Acho que dá para ter uma ideia, mas não esgota o tempo, o período e a obra e o legado de Horácio Lane. Uma figura muito simpática e que tem muito a ver com o porte, com a grandeza do Mackenzie, considerando que ele pensou grande, pensou longe, e até a ideia de uma universidade cristã, com todos os níveis de estudos, foi concebida por Horácio Lane, mas não pôde ser implantada. Pensou-se até numa faculdade de medicina, coisa que só veio acontecer muito depois. Mas é uma figura que faz parte da nossa galeria maior, por tudo que realizou e pelo legado que deixou. Horácio Lane. Muito bem. Vamos anotar, então. Vocês podem anotar aí, o pessoal que está nos assistindo também. Próxima live a gente começa exatamente nesse ponto. Quem sabe aí crescendo aí um pouco das informações, né, e expandindo um pouquinho mais essas informações a respeito da vinda de Horácio Lane e a sua gestão prolongada aí do Mackenzie. Professor Oderi, algum complemento rápido? Porque depois eu vou responder, eu quero que vocês respondam rapidamente algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes no YouTube. É importante lembrar esse caráter paradoxal da figura de Horácio Lane. Por um lado, um grande educador, um indivíduo que trouxe contribuições e inovações extraordinárias para o cenário educacional brasileiro, que deu uma estatura acadêmica impressionante para o Mackenzie College, que foi um dos responsáveis pela grande reforma do ensino que foi realizada no estado de São Paulo no início do período republicano. Então, esse é um lado certamente muito valioso e muito importante de Horácio Lane, mas, infelizmente, ele tinha um outro lado. Ele não tinha a mesma preocupação com o aspecto confessional, como já foi apontado pelo Dr. Marcel Mendes. O Horácio Lane, ele, quando veio trabalhar no Mackenzie, na então Escola Americana, em 1885, ele não era afiliado a nenhuma igreja evangélica, não era membro de nenhuma igreja. E, por isso, ele já começou a enfrentar muitas resistências, a começar do missionário mais antigo em atividade, que era o reverendo Blackford, exatamente o homem que trouxe a igreja presbiteriana para São Paulo. Ele, desde o início, ele foi um crítico muito contundente da nomeação de Horace Lane, dizendo, ele não é presbiteriano, ele não tem nenhuma ligação com o presbiterianismo. Tanto é que ele só fez a sua profissão de fé logo que chegou a São Paulo, então, em meados de 1885. E, ironicamente, uma ironia muito grande, quem o recebeu por profissão de fé, quem oficiou a cerimônia foi Blackford. Ou seja, o maior crítico da sua nomeação. Blackford estava de passagem por São Paulo, indo para uma reunião do presbitério em Sorocaba, e Chamberlain, muito diplomaticamente, o convidou para oficiar a cerimônia de recepção de Horácio Lane como membro da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Mas esse fato de que Lane não era um presbiteriano, não tinha uma vivência evangélica, acabou sendo uma fonte de uma crise enorme que se instalou na Igreja Presbiteriana daquela época, porque ele passou a ter dificuldades com o pastor e com o conselho da sua igreja, o reverendo Eduardo Carlos Pereira e o conselho da Igreja Presbiteriana de São Paulo, que começaram a
questionar a sua capacidade espiritual, as suas qualificações espirituais para educar a mocidade evangélica no colégio protestante. Isso já a partir do ano de 1891, 6 anos depois da sua chegada a São Paulo. E esse problema foi crescendo com o passar do tempo e depois se somou a outras dificuldades e acabou sendo, infelizmente, um dos fatores, não o único e não necessariamente o mais importante, mas um dos fatores que haveriam de culminar em 1903 na divisão do presbiterianismo com o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente. Então, existe esse lado brilhante e esse outro lado não tão brilhante, né? Esse lado mais obscuro da personalidade, da atuação e da carreira de Horácio Lane. Sob a sua gestão, o Mackenzie foi gradualmente perdendo aquela ênfase evangélica, missionária e evangelística que havia tido durante a liderança de Chamberlain, nos primeiros anos de existência da escola. Ele não só passou a dar menos ênfase ao aspecto religioso, dizendo que bastava se concentrar na ética evangélica no colégio, mas ele começou a contratar um grande número de professores também não evangélicos que não tinham nenhuma identificação com o protestantismo ou com a igreja presbiteriana. E o resultado final de tudo isso é que o Mackenzie passou a ter, como eu costumo dizer, uma cultura interna muito pouco influenciada pela fé evangélica e reformada. E isso, então, acabaria, com o passar dos anos, com o passar das décadas, dando um rumo para a instituição muito diferente do que havia sido idealizado pelos seus fundadores iniciais, que foram George e Mary Chamberlain. E isso explica também uma série de dificuldades que o Mackenzie enfrentou mais tarde, quando da sua nacionalização, ou seja, da sua transferência para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas isso vai ficar para o nosso próximo programa. Que coisa interessante, né? Uma instituição, obviamente, tem a sua história, suas controvérsias, seus diferentes caminhos. E hoje nós somos gratos porque nos últimos, vamos dizer aí, quiçá 25, 30 anos, né? É que essa confessionalidade voltou a ser resgatada no Mackenzie, né? E isso é algo muito importante, muito relevante e que faz aí a cara daquilo que nós somos e volta às origens lá dos nossos fundadores e das suas primeiras intenções. Eu me lembro muito de ler citações de Chamberlain, né, em alguns dos livros dos senhores mesmos, e que são assim entusiasmantes em termos da visão confessional, da educação ser voltada de fato para um objetivo muito claro com relação ao cristianismo. Muito obrigado, doutor Alderi, por essa importantíssima nota aqui também no esclarecimento aí da chegada e desse momento aí da vida da nossa instituição. Agora, para terminar mesmo, gente, que o YouTube é assim, a audiência vai caindo quando fica muito prolongado, as pessoas vão cansando um pouquinho. Então, eu quero respostas assim de 30 segundos a 1 minuto, tá bom? Vamos ver, vamos avaliar a habilidade de síntese dos nossos historiadores. Pergunta objetiva. Dom Pedro esteve no Mackenzie, sim ou não? E o que ele foi fazer lá? Diga, doutor Marcelo. Pode falar. Dom Pedro esteve no Mackenzie
na Avenida São João, Rua de São João, então, esquina com Ipiranga, no dia 1º de outubro de 1878. Há registros, inclusive, de jornais e outros documentos que não só confirmam esta data, ou dão informação da data, mas também tratam, inclusive, dos diálogos e das conversas, interlocuções que houve nesse momento, na visita de Dom Pedro à Escola Americana, em 1878, dia 1º de outubro. Nesse mesmo dia, Dom Pedro esteve aqui em São Paulo, fazendo outras inaugurações e atos públicos, e isso marca realmente a história do Mackenzie. Sempre se fará essa citação da honra que Mackenzie, que o reverendo Chamberlain teve de receber nas instalações da Escola Americana Sua Majestade Imperial Pedro II. Muito bom. Doutor Alderi, vai lá, outra pergunta. Qual foi a relação de Rui Barbosa com Mackenzie? Por que nós temos aí nomeado nosso principal auditório com o nome de Rui Barbosa? Rui Barbosa havia publicado uma obra muito importante chamada O Papa e o Concílio, escrita por um sacerdote alemão. Então, Rui Barbosa, que era conhecedor desse idioma, traduziu e escreveu uma introdução que ficou tão longa quanto a obra principal. E ele se tornou muito conhecido, então, graças a essa obra, como um grande paladino da liberdade religiosa. Quando estava se aproximando o momento do lançamento da pedra fundamental do internato masculino da Escola Americana, em 1885, o reverendo Chamberlain teve a ideia de convidar Rui Barbosa para discursar sobre esse assunto, a liberdade religiosa, na cerimônia de lançamento da pedra fundamental. E, a partir daí, então, durante 16 anos, Chamberlain manteve uma amizade e uma correspondência muito rica com essa figura extraordinária que foi Rui Barbosa. E Rui Barbosa também se tornou um consultor jurídico da Escola Americana e, posteriormente, do Colégio Protestante. Em várias ocasiões em que a escola precisava de esclarecer a sua posição junto à legislação brasileira, o seu relacionamento com as autoridades brasileiras. Então, Rui Barbosa foi consultado e prestou serviços assim extremamente relevantes para a escola nascente. Muito bom, perfeito. Muito bem, nós temos outras perguntas aqui interessantes, elas vão ficar aí guardadas. Tem gente aqui perguntando sobre futebol, a gente tem até alguma foto aqui, mas isso é para as décadas posteriores aí a esse período. Acho que vale a pena mostrar a foto aí dos jogadores de futebol usando gravata. É que ela está lá muito para frente, eu vou ter que correr. Vou ter que correr muitos slides aqui para chegar lá nela, mas isso vai fazer o nosso ouvinte aí voltar na próxima live. A gente vai anunciar em breve, se o senhor aí permitir. Interessante, para concluir, é que esse resgate da confessionalidade do Mackenzie, ele ocorre paralelo ao período em que também o Instituto Presbiteriano Mackenzie passou a abrigar o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E eu termino falando aqui de alguns dos nossos programas. Esses são programas que a gente chama presenciais modulares. O aluno vem aqui a São Paulo cerca de 4 vezes ao ano, durante uma semana, com uma carga horária semanal de 30 horas, bem intenso, para estudar em algum desses programas que nós oferecemos aí. Nós temos 2 programas que estão na última semana do processo seletivo, que são a especialização em educação cristã, que é um programa que envolve disciplinas em EAD e disciplinas presenciais.
E nós temos o nosso Magister Artium em Liderança Educacional Cristã, um programa que nós estamos começando agora, oferecido em parceria com o Gordon College em Boston, nos Estados Unidos, para formar líderes educacionais. É um programa muito legal, muito bem estruturado, muito bem pensado, e essa é a nossa última semana para matrículas nesse programa. O aluno sai com o seu diploma de mestrado do Gordon College, e aí, então, nós temos essa oportunidade de trazer esses programas juntos e oferecer ao público brasileiro esse diploma, esse mestrado em liderança educacional cristã. Além desses dois programas, nós temos o processo seletivo dos outros programas do Andrew Jumper, que continuarão abertos durante o mês de julho e agosto, tá? O nosso programa de revitalização e multiplicação de igrejas, nosso mestrado em divindade e o nosso doutorado em ministério, que é feito junto com o Reformed Theological Seminary nos Estados Unidos. Então, quero convidar você aí ao nosso site cpaj.mackenzie.br e conhecer todos esses programas. Quem sabe esse é o perfil de alguma coisa que você possa vir estudar conosco aqui no Andrew Jumper. Quero mais uma vez agradecer ao Dr. Marcel, Dr. Alderi. Muito obrigado por esse tempo preciosíssimo aqui juntos. Obrigado por celebrarem com a gente esses 150 anos do Mackenzie, que nós vamos continuar. Quero lembrar aos nossos ouvintes aí que se você for ao nosso site, aí no próprio bate-papo, você pode pegar o link para você baixar a Fides Reformata 150 anos Mackenzie, tá bom? Você pode baixar essa revista e ser abençoado e aprender mais sobre a história do Mackenzie, a missão do Mackenzie e a sua relação com o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Muito obrigado a todos, obrigado a você que nos assistiu. Antes de sair, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, vamos fazer com que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Doutor Alderi, doutor Marcel, por favor, deem o seu boa noite para a gente encerrar aqui a nossa transmissão no YouTube. Em primeiro lugar, obrigado pela paciência em nos ouvir por tanto tempo. Eu acho que esse foi um dos programas mais longos que já tivemos até agora. E agradecemos, então, pela sua participação e desde já reiteramos, então, esse convite para a continuação das reflexões a respeito dessa história numa próxima oportunidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu reforço as palavras do professor Dr. Alderi, também pelo privilégio que tive de participar, e você que nos assistiu até agora, nos ouviu, cumprimento pela paciência e pelo interesse, certamente, que o prendeu a este programa, a esta live, que foi certamente enriquecedora, não só pela quantidade de informações, mas também por certa interpretação, certa discussão em torno dos dados históricos. Nós percorremos menos de 50 anos na nossa história e que está arredondando agora em 150 anos, ou seja, as próximas lives devem ser em velocidade maior, né, doutor? Vai ter que ser, se for para ficar só em 2. Ou então a gente faz 3 e faz 50 anos em cada. Boa noite, Deus abençoe, foi uma alegria ter estado com vocês. Muito obrigado, boa noite. Muito bem, irmãos, encerramos.